Que bom que você veio nessa noite, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para essa pessoa assim: que bom que você está comigo adorando o Senhor nessa noite. Fala, diga assim: você é muito especial para mim e para Jesus. Você é especial para mim. Amém? Glória a Deus. Que bom, irmão, que você está aqui. Nós estamos felizes. Nós estamos sentindo falta de alguns irmãos, né, nessa noite. Mas nós sabemos que aonde, né, nós estamos, Deus está conosco. Nós temos o costume de falar: onde tiver 2 ou mais pessoas, ali o Senhor está. Mas eu quero dizer para você que aonde você estiver, Deus está também, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de nós, Ele está morando dentro de nós, Ele está falando conosco a todo tempo. Então Deus está conosco. Onde está a sua Bíblia? Amém? Deu certo aí? Glória a Deus, amém? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Aí talvez você pegou um momento onde nossa live meio que travou aí. E eu quero agradecer os amados irmãos que estão nos assistindo aí, talvez na sua casa aqui em Itapurá, talvez em Cuiabá, ou talvez em outra região, outro que esteja nos acompanhando, e dizer que a sua presença é muito importante para nós também. Marcos capítulo 4, do versículo 35. Marcos capítulo 4, do versículo 35 em diante. E nessa noite eu gostaria de falar com vocês, se repetisse comigo, 3 coisas, diga comigo, 3 coisas que precisamos saber quando Jesus. Então eu sei que nós temos muitas coisas para saber, né, quando nós seguimos a Cristo, mas eu quero apenas dizer 3 coisas que precisamos saber quando seguimos Jesus. Você está com a sua Bíblia, já encontrou? Marcos capítulo 4, do versículo 35 em diante. Eu estarei lendo aí uma passagem bem conhecida, onde Jesus ali estava acalmando a tempestade, né? E eu gostaria de ler com você, versículo 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquece-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez. Então perguntou aos seus discípulos: estão com tanto medo ainda? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, palavra poderosa nessa noite que Deus tem para nós, amém? Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas estão seguindo muitas coisas. Muita gente que está seguindo muitas pessoas no Instagram, é ou não é? E esse ano, agora no início do ano, eu estava pensando em deixar o Face, aí aderindo ao Instagram também. Você não sabia que alguns irmãos tinham Instagram e a gente terminou ficando sabendo. Muitas pessoas também estão seguindo o Face, né? Facebook. Muitas pessoas estão seguindo um governante, né? Defendendo aí uma bandeira de algum partido político. Outros estão seguindo alguns cantores, né? Alguns cantores que cantam muito bem, né? E estão seguindo esses cantores. Muitos estão seguindo, eu creio que a maioria dos brasileiros estão seguindo aí os aplicativos do governo, estão acompanhando
aí, né? Alguns estão já glorificando a Deus, já receberam, mas outros estão aí, né? Esperando. Todo dia estão aí tentando aí, né? Acessar. E aí diz assim, o que? Está em análise, em andamento. Mas a vitória vai chegar, amém, irmãos? Então nós temos aí, né? Muitas, às vezes seguimos conselhos, né? Que para nós não são muito bons, mas também tem coisas boas. Nós seguimos os conselhos dos pais, a maioria das vezes são bons. Nós seguimos também orientações de amigos verdadeiros também. Mas hoje falaremos de 3 coisas que precisamos saber quando seguimos a Jesus. O interessante é que quando nós começamos a seguir alguma rede social, alguma coisa, você precisa ali colocar o e-mail, você precisa colocar nome, você precisa colocar um monte de dados. Mas para seguir Jesus, nós também precisamos de algumas coisas, e nessa noite falaremos de apenas 3. Então, sabemos que vamos falar agora do contexto que acabamos de ler. Jesus e seus discípulos estavam ali e já estava findando o dia, já era a tardezinha, ou a Bíblia diz que já era quase a noite, e de repente Jesus dá uma ordem aos seus seguidores para irem para o outro lado. E deixando a multidão, levaram Jesus até o barco e foram. A Bíblia diz que se levantou um grande vendaval neste mar onde Jesus estava com os seus discípulos, e as ondas começaram a ficar muito altas ali, e a Bíblia diz que o barco já estava se enchendo de água, e provavelmente, como nós sabemos, Jesus é um grande trabalhador, amém? Todo o tempo que Jesus ficou aqui na terra com seus discípulos, ele trabalhava muito, então ele estava muito cansado, né? E provavelmente ali, ele não conseguiu ali captar ali os gritos e aquele barco enchendo. Então os discípulos apavorados foram ali, começaram a clamar, começaram a gritar, e Jesus levantou e repreendeu o vento e o mar se acalmou. Glória a Deus, irmãos. Então eu quero aqui extrair 3 coisas muito interessantes, muito importantes. Precisamos saber. E a primeira, você pode anotar, você pode estar aí anotando, para que nessa semana, em nome de Jesus, você esteja aí de uma forma ou outra, estar compartilhando isso com alguma pessoa, ou com a sua célula, amém? Ou via celular, ou de alguma forma, alguma visita. Primeira coisa que nós precisamos saber, entender, é que precisamos seguir Jesus da maneira que estamos. Nós precisamos seguir Jesus da maneira que estamos, irmãos. E só uma observação que eu quero aqui colocar, que nós não devemos permanecer como estamos. Porque quem segue, diga comigo, quem segue a Jesus, verdadeiramente cresce. Amém? Quem segue Jesus cresce, irmãos. Quem segue Jesus não fica parado no tempo, mas cresce. Em Marcos, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Marcos 4, e vamos ler aí o 35 e 36 mais uma vez, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Diga comigo, assim como estava. Amém? Nesse versículo diz que os discípulos levaram Jesus assim como eles estavam. E também nós podemos concluir que os discípulos também foram como estavam. Mas podemos imaginar que eles estavam à beira, como eles estavam à beira do rio, de um mar. Podemos imaginar várias coisas que os discípulos estavam fazendo. Ou seja, como eles trabalhavam o dia todo, eles provavelmente estavam ali lavando alguma roupa ali na beira do mar. Eles poderiam também, eles precisavam se alimentar também. Provavelmente os discípulos estavam ali pescando também algo para comer. Outra coisa que nós podemos imaginar é que alguns discípulos poderiam
ter alguns conhecidos naquela região e poderia estar também conversando com aqueles conhecidos, ou algum parente naquela região. Até porque já estava findando o dia. Talvez na cabeça deles, eles iriam ficar ali descansando naquele lugar. Mas Jesus disse: vamos para outro lado. E eles foram imediatamente, irmãos. Tem muita gente querendo resolver muitas coisas para seguir Jesus, irmãos. E eu não sei, pode ser que você já viu, muitas pessoas é assim. Você vai lá, você fala de Jesus e a pessoa fala assim: não, primeiro eu preciso resolver isso aqui, mas ano que vem eu vou seguir a Jesus. Muita gente está fazendo muita coisa. Muita gente está bloqueando as bênçãos, a maior bênção que nós temos, irmãos, que é ouvir Jesus e segui-lo. Muitas pessoas estão deixando de ouvir Jesus para ouvir outras coisas, irmãos. Nessa noite precisamos entender que quem ouve a voz do Mestre obedece. Se nós não ouvirmos a voz do Mestre, nós quem ouve a voz do Mestre é coisa de Deus, irmãos. A voz é prioridade na nossa vida, tem que ser prioridade, irmãos. É o momento de seguirmos a Cristo da maneira que estamos. Não importa se você está sujo. Ali os discípulos caminharam o dia inteiro. Provavelmente naquela região ali nós podemos ver que é muito quente aquela região e provavelmente estavam sujos, irmãos. Então não importa se Jesus está chamando e você está sujo, você tem que ver dessa maneira. Não importa se você está com pecado, venha dessa forma. Não importa a situação que você está, apenas ouça a voz do Mestre e vá. Não seja, irmãos, a Bíblia diz de duas pessoas que eram irmãs, duas mulheres que eram irmãs de Lázaro. Quem que era? Vamos ver se os irmãos estão aí atentos. Quem que era? Marta e Maria. E a Bíblia diz que uma estava preocupada com muitas coisas. Quem que era essa mulher? Marta. Nós podemos imaginar Marta ali, né? Jesus vai vir na minha casa, vou fazer um café. Ai, Jesus vai vir na minha casa, vou ter que limpar minha casa, vou ter que colocar um tapete, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. E ela chegou em Jesus e disse assim: Jesus, não te importas que eu faça tudo só e minha irmã está sentada? E Jesus disse para ela assim: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Então nós temos que analisar, irmãos. Faça como os discípulos de Jesus naquele momento. Ouça a voz e obedeça imediatamente, irmãos. E eu quero dizer aqui que talvez essa bênção que você está esperando, não sei para quem que é, talvez possa ser para mim. Talvez esta bênção que você está esperando é porque muitas das vezes você ainda não obedeceu à voz de Jesus imediatamente. Jesus não está procurando pessoas duvidosas, irmãos. Nós podemos imaginar que os discípulos foram, eles não ficaram: ai, Jesus, espera um pouquinho, eu estou conversando com meu parente. Ai, Jesus, eu estou lavando aqui a minha roupa. Ai, Jesus, eu estou aqui pescando. Não, a Bíblia diz que eles foram, obedeceram. Então Jesus não está procurando pessoas duvidosas, mas sim pessoas decididas, pessoas que sabem o que querem. Um grande exemplo foi o convite dos discípulos, que está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 19 ao 22, que diz que quando ele foi ali e ele chamou os primeiros discípulos, né, disse assim: sigam-me e eu lhe farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram. Não, Jesus, espera um pouquinho. Não, a Bíblia diz que eles seguiram, irmãos. O interessante é nós observarmos que estes homens,
eles provaram o milagre de Deus. Eu tenho certeza que você tem provado o milagre de Deus também. Eles imediatamente foram. Então, irmãos, nós estamos ouvindo a voz de Deus indo da forma que nós estamos. Ah não, primeiro eu preciso ser santo para seguir a Jesus. Irmãos, para com isso. E muitas das vezes, essa semana, eu não sei com quem que eu estava conversando, irmãos, que muitas das vezes a gente prega e a gente quer que a pessoa converta, sabe? A gente quer fazer a coisa, irmãos. Mas eu quero dizer para você que quem faz é Jesus, quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo de Deus, irmãos. E nós precisamos, sabe o que? É ir da forma que nós estamos. Porque Deus, Ele vai fazer o que precisa em nós, irmãos. Estava ali, o cego Jericó, Bartimeu estava ali. Ele estava cego, ele gritou, clamou da forma que estava. A mulher doente com fluxo de sangue, ela clamou, ela foi do jeito que estava. Precisamos entender que nós precisamos seguir Jesus, e Ele vai transformar, Ele vai moldar a nossa vida da forma que Ele quer, irmãos. É necessário primeiramente darmos o passo de fé, imediatamente. Não é depois, não é amanhã, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, aqui em Itapurá, eu conheço uma pessoa que fala assim: esse ano, em nome de Jesus, vou falar aí que eu sou de Jesus. Irmão, você não tem que fazer nada, você tem que tomar posição logo, irmãos. Jesus vai voltar. E se você ficar pensando aí em resolver as coisas, você vai ficar. Então, primeira coisa, irmãos, nós temos que ir da forma que nós estamos. Você e eu não somos perfeitos. Nós somos cheios de falha, irmãos. E se nós fôssemos esperar para seguir Jesus, com essas falhas que nós estamos sempre crescendo com Jesus e acabando assim, crescendo, acabando com o pecado da nossa vida e vivendo uma vida de santidade, se nós fôssemos esperar consertar tudo, irmãos, nós estaríamos sempre no mundo. Então Jesus nessa noite está falando assim: olha, vamos para a nova etapa, amém? Essa nova etapa é você ouvir a voz do Mestre e ir da forma que você está. E segunda coisa, irmãos, podemos passar por tempestade mesmo com Jesus dentro do nosso barco. Quero dizer mais uma vez, nós podemos passar por tempestades mesmo com Jesus dentro do nosso barco. Marcos capítulo 4, versículo 37 e 38 diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo. E olha aqui, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, irmãos. O vento estava forte, as ondas estavam lançando sobre o barco, e para completar, o barco estava quase afundando. E Jesus estava nesse barco, irmãos. Jesus estava dormindo, porque estava cansado, trabalhou o dia todo. Como ele estava em um sono profundo, devido a tanto cansaço, irmãos. Jesus estava bastante cansado, porque o barco estava quase afundando, o vento estava soprando, as ondas estavam grandes, mas Jesus estava dormindo, irmãos. Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos sozinhos. Você já teve esse sentimento? Estou sozinho. Tem até um cântico que diz: há momento que Deus se cala, né? Irmãos, tem hora que parece que a gente está sozinho, não é, irmãos? Mas eu quero te dizer que se você é discípulo de Jesus, está com você até na tempestade, irmãos. Jesus não abandona os seus discípulos, mas ao contrário, os discípulos abandonam Jesus. Nós podemos ver ali na morte de Jesus, todos abandonaram Jesus. Pedro negou Jesus, os discípulos dispersaram. Mas eu quero dizer nessa noite,
Tenha bom ânimo, porque Jesus não te abandona se você é discípulo verdadeiramente de Jesus, irmãos. Tem muita gente por aí pregando vitória, apenas só vitória, né? A chave da casa, é a chave do carro, é a chave disso, é o 3 passos para não sei o quê. Isso não é ruim, irmãos. Apenas é errada essa declaração, porque somos discípulos de Jesus. Nós passaremos por tempestades, irmãos. Enfrentaremos gigantes, ondas, gigantescas ondas. Às vezes o nosso barco quase vai afundar, irmãos. E eu quero dizer uma verdade, que Jesus estará dentro desse barco, amém, irmãos? Nossa vida nessa terra é assim. E tem muita gente procurando aí, qual que é a mensagem que eu vou pregar hoje, o pessoal pular, né? É essa mensagem, irmãos. É uma mensagem verdadeira. A vida com Jesus é maravilhosa, irmãos, mas vamos ver alguns acontecimentos da vida de alguns discípulos. Pedro foi preso, foi perseguido, morreu pelo nome de Jesus. Paulo foi apedrejado, foi açoitado, afundou o barco, ficou ali em Malta, foi picado por cobra. João teve prisão perpétua ali na ilha de Pátimo, irmãos. Estevão, o jovem Estevão, foi apedrejado. A Bíblia que diz, irmãos. Tudo isso eles sofreram, e todos esses acontecimentos não estavam ocultos aos olhos de Deus. Você acha que Deus estava coberto isso dos olhos de Deus? Assim, transparente, Deus estava vendo, irmãos. Mas um dia, todas essas tempestades desses discípulos, Deus acalmou, amém, irmãos? E para a glória de Deus, hoje, Pedro, Paulo, Estevão, Tiago, Bartolomeu, Felipe, Marcos, Mateus e outros mais, irmãos, que sofreram, padeceram pelo nome de Cristo, hoje estão na glória com o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós não somos diferentes, irmãos. Por isso é necessário entendermos que a Bíblia diz que nesse mundo nós vamos ter aflições, teremos tribulações, teremos perseguições, mas nunca se esqueça que Deus está com você nessa tempestade. Você não está só, Ele está com você em todo o tempo. Meus irmãos, não caia nesse evangelho barato que muitos estão pregando, irmãos. O evangelho de autoajuda. É só aquela coisa, não tem nem Bíblia mais. Tem agora muitos coaches aí que não estão usando nem a palavra mais, irmãos. Só autoajuda. Um evangelho de apenas palavra doce. Só o docinho. Um evangelho que alimenta apenas o nosso ego e deixa a nossa alma sedenta. Um evangelho que deixa a nossa alma desnutrida. Um evangelho de barganha. Eu vou fazer isso para Deus porque Deus tem que me dar isso. Deus tem que me dar isso porque eu dou isso. Deus tem que fazer. Não, irmãos, não é barganha não. Por mais que você dê tudo que você tenha, ainda é pouco do que Deus fez para nós. O evangelho que só recebe e não se dá. É muita gente que quer muita coisa, irmãos. Um evangelho de porta larga. Um evangelho falso que não leva para o céu. Em Lucas 9, 23 diz assim: quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e o quê? E siga-me. Irmãos, você pensa que carregar a cruz é fácil? João 16, 33 diz assim:
coisas para que em mim você tenha um paz. Neste mundo terão o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Deus está dizendo, ó, você e eu vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. João 15:18 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Irmãos, você já percebeu que muitas pessoas do mundo, é uma coisa assim, sobrenatural. Muitas pessoas, e você pergunta assim, nossa, mas eu estou pregando o evangelho, a Deus. Por que acontece isso comigo, irmãos? Porque é bíblico. O mundo vai te odiar, e nós temos que estar preparados com isso, irmãos. Nós não precisamos se aliar com o mundo. Nós precisamos tirar as pessoas do mundo. Precisamos tirar as pessoas do inferno. Precisamos dar vida em abundante, né? Vida no Senhor para essas pessoas que estão no mundo, irmãos. Precisa entender que não é só mamão com açúcar, não é só docinho na chupeta, é batalha. Você e eu fomos chamados para isso, irmãos. E muitas das vezes acontece alguma coisa e você já quer ficar na luta, na batalha interna, e você acha que está errado. Não, você está no caminho certo, irmãos. É luta, é batalha, é peleja. Deus te chamou. Essa espada que irmãos. A gente tem crise, as nossas crises, né? Que a gente muitas das vezes nós ficamos dentro de nós. Mas eu quero dizer para você, se você está na zona de conforto, está tudo bem para você, amém. Glória a Deus, amém. Mas eu quero dizer para você que não vai ser, aqui nessa terra, não vai ser sempre. Você vai ter luta, você vai ter batalha. Mas eu quero dizer mais uma vez para você, que Jesus, diga comigo, Jesus estará comigo nas tempestades. Amém, irmãos? Ele vai estar com você. Então acalma o seu coração, irmãos. Nessa tempestade, é o momento de você lembrar que Deus está com você o tempo todo. Ele está dentro de você. Se você está passando por tempestade, se o mar está revolto, se algo está acontecendo e parece que não vai parar, eu quero dizer para você que Jesus está com você. Glórias a Deus, irmãos. Então, primeira coisa que nós vamos recapitular. Primeiro, é lembrar que quando Jesus nos chama, nós temos que ir, amém, irmãos? Não precisa, eu preciso ser santinho, eu preciso resolver isso. Venha e resolva, amém? Porque Deus vai resolver a sua vida. Se você até hoje tentou sozinho, é o momento de você deixar nas mãos do nosso Criador. É o momento de você deixar nas mãos de Deus, irmãos. E terceiro, irmãos, diga comigo, precisamos entender que as tempestades não são eternas quando estamos com Cristo. As tempestades não são eternas quando estamos com Cristo. Marcos 4, versículo 39 e 40 diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou-se e fez uma completa bonança. Então perguntou ao seu discípulo: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ao ouvir os gritos de seu discípulo, Jesus se levantou, irmãos. Disse ao mar: aquieta-se. E tudo ficou tranquilo. Precisamos entender que as tempestades para aqueles que servem a Deus são momentâneas. Vai passar.
As tempestades para aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente para Cristo são passageiras. E se você está passando por uma tempestade, irmãos, as ondas estão querendo afundar o seu barco, faça como os discípulos de Jesus nessa noite. Continue clamando e gritando, continue orando, continue buscando e chamando a atenção de Jesus. E eu tenho certeza, irmãos, que essa tempestade vai passar, irmãos. Precisamos entender essas três coisas, irmãos. Não adianta tentarmos resolver as coisas para seguirmos Jesus. Você e eu somos pecadores. E nós vamos errar, irmãos. Nós vamos falhar. Os discípulos, eles caminharam, eles dormiram, eles de dia e noite, 24 horas com Jesus. Depois de 3 anos, irmãos, eles falharam. E Jesus ressuscitou e teve que dar novas orientações para eles. E eu te pergunto agora, nessa noite, você precisa mudar. O que muitas vezes Jesus chamou e você falou assim: a hora, eu preciso resolver isso. E segundo, irmãos, nós precisamos entender que as tempestades vai estar sobre a nossa vida, mas Jesus vai estar conosco. Neste mundo tereis aflições. E muitas vezes a gente fala assim: Jesus, não tem outra palavra para ministrar? Não é essa palavra. Nós vamos passar por tribulações, perseguições. E nós estamos passando agora essa situação, irmãos, nas igrejas, no governo, um governo que está aí, dividido. E muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas perderam o seu emprego. Muitas pessoas estão pensando aí como que vai recuperar a sua empresa. Mas eu quero dizer para você, se você também está nos assistindo, se você tem alguma empresa, eu quero dizer para você, se você entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, essa tempestade está passando na sua vida, mas não esqueça que Cristo está com você. E terceiro, nós precisamos entender que Jesus Cristo, quem está com Jesus Cristo pode passar por tempestade, mas essas tempestades não serão eternas na nossa vida. Então eu quero dizer para você: levante a sua cabeça, meu irmão, levante a sua cabeça, minha irmã, e continue nessa caminhada, continue navegando com Cristo, continue vencendo as ondas, continue vencendo os temporais, os vendavais, continue, que no tempo certo essa tempestade vai passar, no tempo certo esse mar que está revolto, ele vai se acalmar. Aleluias, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Pai querido, Deus de amor, Senhor, nós nessa noite, Pai, nós lemos a Tua palavra. Senhor, nesta noite, nós meditamos ali no contexto daquela palavra de Marcos 4, versículo 35, aonde fala, Senhor, que o Senhor ali chamou os seus discípulos ali na noite. O Senhor provavelmente tinha trabalhado muito, pregado, curado muitas pessoas, mas o Senhor deu uma ordem aos seus discípulos, e provavelmente, Senhor, ali eles tinham suas atividades, Senhor. Mas a Tua palavra diz que eles foram imediatamente, Senhor. A Tua palavra diz que eles não ficaram ali, talvez eles estivessem fazendo alguma atividade, Deus, mas eles foram imediatamente, Pai. É o momento desta noite, Deus querido, de nós pensarmos e analisarmos, meu Pai,
como nós estamos diante do Senhor, Pai. Se nós estamos ouvindo a sua voz e fazendo os nossos afazeres, ou estamos ouvindo e obedecendo a tua voz, Pai. Pai querido, que nós não possamos esperar nada para seguir as tuas ordens, Senhor. Que nós não possamos, meu Pai, dar prioridade a outras coisas, a não ser a tua voz, Senhor, porque o Senhor é prioridade. Senhor, a tua palavra é prioridade em nossa vida, Senhor. O teu Espírito Santo é prioridade em nossa vida, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso, Senhor, nos ensina, Pai, a ouvir a tua palavra, a ouvir a tua voz e obedecer, Senhor. Que não seja simplesmente nesta noite, Pai, que não seja só apenas nossos glórias a Deus, que não seja simplesmente neste momento tão gostoso, aonde contigo, Pai. Que seja constantemente nesta semana na nossa vida, Pai. Que nós possamos ser obedientes, Pai. Que nós possamos ter o desejo, a alegria de ouvir a tua voz e obedecer, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, não está acontecendo a bênção, aquela oração não está sendo atendida, porque nós queremos apenas, Senhor, as nossas coisas. E quando o Senhor nos dá esta ordem, quando o Senhor fala conosco, nós queremos esperar, Senhor. Ó Pai querido, nesta noite, Pai, nós sabemos, Pai, que há muitas pessoas que estão passando por tempestade, Deus. Pai querido, o mundo está passando por um vendaval, meu Pai, o Brasil está passando uma tempestade, Senhor. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que o nosso estado está passando por este vendaval, Senhor. Nós sabemos que a nossa cidade está passando por este vendaval, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que essa pandemia está geral, Senhor. Nós sabemos que tudo, meu Pai, e muitas das vezes tem atrapalhado, tem amedrontado, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, meu Pai, nessa tempestade, Pai. Amém. Nós sabemos que tudo isso, meu Pai, não foi pego, meu Pai, o Senhor de surpresa, meu Pai. Nós sabemos que a tua palavra diz, meu Pai, que nós passaríamos, meu Pai, por perseguição, tribulação, meu Pai. Os seus discípulos, meu Pai, passaram, e nós passaremos, Senhor, mas nós teremos a compreensão que o Senhor está conosco nesse barco. O Senhor não vai nos abandonar, Senhor. Mas nós sabemos também, Senhor, que há um momento, meu Pai, quando o Senhor levantar, nós sabemos que o Senhor vai repreender este vírus. Meu Pai, o Senhor vai dar calmaria, o Senhor vai dar, meu Pai, alegria. O Senhor, meu Pai, vai, meu Pai, em nome de Jesus, repreender esta tempestade, vai repreender este mal, meu Pai, que está alastrando por todo o mundo. Mas nós precisamos continuar como os discípulos, clamando, gritando: acorda, Senhor, ouça a nossa voz, repreenda esta tempestade, Senhor. Aleluias. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor visite todo médico, todo enfermeiro, todas as equipes que estão trabalhando agora, meu Pai, no mundo todo, Senhor, para salvar vidas, Senhor. Meu Pai, nesta noite, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor visite, meu Pai, os governantes, o governante, meu Pai, dos países, o governante do nosso país, os governos dos estados, os prefeitos. Visita a nossa cidade nesta noite, Senhor, e manifesta a tua misericórdia e o teu poder sobre esta noite, neste lugar, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder nesta noite sobre este lugar, Senhor.
Meu Pai, aquele que precisa de cura, que o Senhor possa ministrar essa cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ministra, meu Pai, aquela cura da alma que talvez este irmão, esta irmã precisa, meu Deus. Meu Pai, abre as comportas do céu para aqueles que precisam, meu Pai, de uma porta aberta. Talvez estão orando há muito tempo, Senhor. Nessa noite, Pai, abra esta porta em nome de Jesus, Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua glória que está sendo manifestado aqui neste lugar, nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está, meu Pai, com a sua mão levantada, está com o seu clamando ao Senhor, e nós sabemos que algo sobrenatural sobre esta vida há de acontecer. Se ele crer, se ele, meu Pai, colocar diante do Senhor, essa tempestade vai acalmar em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Diga comigo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Diga assim: eu já creio. Eu já creio Que essa tempestade que essa tempestade vai passar. vai passar. Diga assim: eu creio Eu creio que as minhas orações que as minhas orações não são em vão, não são em vão, mas o meu Senhor mas o meu Senhor já está derramando já está derramando nessa noite nesta noite sobre a minha vida sobre a minha vida as suas bênçãos. suas bênçãos. E só quem crê no Senhor dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?